Videoaula número 4 de agenciamento marítimo. Bom, agora o item 1.3, serviços prestados no agenciamento marítimo, tá? Uma agência marítima ela pode assistir a qualquer uma das partes envolvidas nessa contratação do transporte marítimo, né? A armadora, a fretadora, a autoridade portuária, a autoridade marítima, além de outros importantes atores, né? Como por exemplo empresas de salvamento. Então ela também pode entrar em contato com rebocadores para salvar, desencalhar o navio quando for preciso. E mesmo atuando para diferentes partes, né, em diferentes ocasiões, que são muitas, né, em um dado momento ela pode estar atuando para o afretador, né, ajudando o afretador ao embarque, no desembarque. E em outro momento pode atuar para o armador, né, cuidando do navio, da tripulação. Então, o agente marítimo deve pautar as suas ações na imparcialidade, no profissionalismo e no domínio dessas informações, sempre permitindo com que os termos comerciais dos contratos desse transporte marítimo associem de forma correta a responsabilidade e o custo de cada um dos atores participantes, certo? Então, vejamos a seguir as modalidades de agenciamento marítimo que podem ocorrer. Então, os diferentes tipos de agente marítimo. Bom, o primeiro é o Owner Agent, né? Ou agente do armador. Então, o Owner Agent, agente do armador, é quando a charter party, né, aquele documento, aquele e-mail, às vezes, que menciona que é o armador que é o responsável por apontar o agente, quer dizer, o armador escolhe a agência com que ele quer trabalhar, né? O agente segue diretamente as instruções desse armador, né, buscando sempre maximizar as receitas, né, os lucros, minimizar os custos, né, que eu falei, rebocador, atracação, amarrador, né, representar os interesses do armador em alguma possível discussão ou disputa, né, junto à autoridade marítima, alguma multa em relação a ordens da IMO. Ele também é normal que o agenciamento de navios full containers, né, os conteneiros, os ro-ros, navios de passageiro e os navios para abastecimento, quer dizer, bunker, em escalas não operacionais, em docagens, quer dizer, o navio precisa de algum reparo e ter que entrar num dique. Arribada que é quando acontece o navio ter que entrar num porto não previsto na travessia para ele por algum problema operacional. E também nos casos Trump. Acontece atualmente em algumas parcelas do Trump. Não é comum ser o agente do armador no Trump. É mais comum que a gente vai ver ser agente do afretador. Mas alguns casos como aço, carga de projeto e celulose, produtos químicos, também pode ser o agente do armador a cuidar do navio. Essa parcela de carga embarcada que é diferente de trigo, milho, né? E isso não for suficiente para justificar o direito do afretador de querer apontar o agente. Então a gente vai ver que quando o afretador não tem essa importância toda, não é toda a carga do navio de um só afretador, né, que é o caso dos full containers, ro-ro, passageiro, né, só bunker. Então
nós temos o agente do armador atuando. Bom, o charter agent, né, agente do afretador, ocorre quando a charter party menciona que o afretador, que é o dono da carga, é o responsável por escolher o agente, apontar o agente, né? Então, a partir da década de 90, passou a ser muito comum o interesse do afretador em nomear o agente, tendo em vista que algumas parcerias foram feitas em alguns terminais, alguma parte de apoio logístico, empresas do mesmo grupo. Então, um exemplo são as cooperativas de produtores de soja, né? Que os vários produtores se juntam em cooperativa, fretam um navio, né? Para levar a carga de soja, e como aquela carga é toda daquela cooperativa, então eles se colocam no direito de apontar o agente, escolher o agente que vai dar apoio àquele navio durante a escala de abastecimento da soja. Mas mesmo assim, né, nesse caso, quem paga as despesas portuárias normalmente é o armador. Né? A liberação do BL também, que é o Bill of Lading, né, que é aquela nota fiscal, como se fosse uma nota fiscal, só pode ser feita mediante a aprovação do armador. Por quê? É ali que ele vai ver se o afretador pagou ou não o frete, porque é o documento que o comandante carrega consigo para dizer que ele é responsável pelaquela carga, né? É uma situação um pouco delicada, porque o agente representa o interesse do afretador, mas recebe dinheiro do armador, né? Incluindo o agency fee, que é a taxa de agenciamento que a agência marítima recebe por fazer esse trabalho. Então, quem paga é o armador, só que ele foi apontado pelo afretador, pela importância que esse afretador tem naquela escala, naquela carga que foi contratada. E também necessita de instruções do armador para confecção e liberação desse BL, porque isso é a comprovação da carga que foi embarcada. Então a gente vai ver posteriormente o draft survey para calcular a diferença de calado, que vai dizer quanta carga foi embarcada para colocar no BL. Aqui no Brasil é muito comum, né, que as cargas de minério de ferro, açúcar, soja, fertilizantes, coque de petróleo, carvão, celulose e petróleo utilizem o agente do afretador. Bom, o Protecting Agent, né, agente protetor, acontece quando a Charter Party estipula que é Charter Agent, quer dizer, agente do afretador. Então, na Charter Party vem, o afretador vai dizer quem é o agente. Então, é comum, nesses casos, que o armador aponte um agente para proteger os interesses dele, armador. Né? Então, o agente do afretador está lá verificando toda a parte de carregamento ou descarregamento, e aí vai ter um agente protetor nomeado pelo armador para proteger os interesses dele. Isso acontece principalmente quando ele conhece o agente do afretador, quando ele acha que os custos portuários estão muito altos, então a PDA está muito alta, então muita coisa sendo gasta, ele acha que é excessivo isso, ele coloca um agente protetor. Ou então quando pode haver alguma disputa com o afretador, né? Então, pode acontecer também essa coisa de carga, não concordar com a carga que foi embarcada, quantidade, várias disputas que acontecem. Parada de operação por problemas do navio, por problemas na esteira de embarque, também problemas climáticos, de chuva, para parar o carregamento de soja, etc. Né? Ainda pode ser apontado um agente protetor para cuidar também da troca de tripulação, porque isso não tem nada a ver com o afretador. Então, isso é do armador, então o agente protetor faz isso. Também para receber peças, supervisão de reparo, vistorias, coisas que dizem diretamente ao navio e não à carga. Né? Então, esse agente protetor pode controlar o recebimento, né, de fundos do armador, repasse para o agente do afretador pagar algumas coisas, e somente quando é necessário para permitir a operação do navio. Então ele fica como se fosse um intermediário ali entre
o agente do afretador e o armador. Então, protegendo sempre os interesses do armador, por isso o nome agente protetor. Nós também temos o husband agent, né, que não tem uma tradução em português, né, e é um pouco confundido com o agente protetor. Mas, nesse caso, acontece no afretamento em que o dono do navio, né, o head owner, é aquele que opera o navio por uma viagem ou tempo, né? O disponent owner, que é visto pelo agente como o armador operador temporário do navio e o afretador, o dono da carga. Então, o husband agent é aquele que atende o dono real do navio, né? E não o operador específico daquela viagem, que pode ser um disponent owner, né? Um operador que está alugando o navio para operar, né? E o armador, que é o dono do navio, não, só alugou o navio dele. É como se fosse um dono de táxi que aluga o navio, o táxi dele à noite para uma outra pessoa dirigir. Então esse seria o operador daquele táxi. Então, esse husband agent, ele atende direto ao dono do navio, né, na troca de tripulação, recebimento de peças, reparo, vistorias. Quer dizer, o husband agent só cuida de assuntos relacionados a navio e tripulação, nada de carga, né? E diretamente com o head owner, o dono real do navio, e não do operador. Aqui no Brasil nós temos o exemplo que a Petrobras aluga navios da Knutsen. Então, a Petrobras é operadora, né? E o head owner, o armador, o dono real do navio é a Knutsen. Então, a Knutsen pode selecionar um husband agent para cuidar de algumas coisas do navio e a Petrobras usa aquele navio para transportar o petróleo dela, certo? Bom, o item 1.4, né, a importância do agente marítimo, né, nós vemos que no âmbito de responsabilidade desse agente marítimo, né, a melhor doutrina sobre esse tema cita que a responsabilidade é só contratual, subjetiva, pois é um mero mandatário do armador, né? Defende os interesses dele, é, nos erros que podem ser reparados pelo armador, já que atua, né, sobre o mandato desse armador. O agente marítimo é, em geral, né, membro de uma agência marítima, uma empresa maior, né? Por isso, nessa jurisprudência brasileira, há inúmeros casos em que o agente marítimo é considerado ilegitimado passivo, quer dizer, em uma ação de indenização, em avaria, em dano de transporte marítimo, ele não pode ser responsabilizado, né? Também ocorre essa ilegitimidade passiva do agente, quer dizer, não pode ser punido, né? Em ações de responsabilidade fiscal, pagamento de imposto, essas coisas, tendo em vista não ser responsável tributário, né, pelo aquele armador, pelo aquele navio, e por não ser equiparado ao transportador para fins tributários. Quer dizer, essas coisas envolvem muito dinheiro e a agência não tem capacidade financeira nem responsabilidade sobre esse tipo de passivo. Mas tem um probleminha, né? Em ações de danos ambientais por acidentes ambientais, né, derramamento de óleo, essas coisas, entende-se que haverá sim a responsabilidade do proprietário do navio, né, do armador ou do operador, que às vezes é a mesma pessoa, certo? E também do agente marítimo. Quer dizer, em questão de derramamento de óleo, dano ambiental, então isso daí o agente marítimo ou a agência marítima também é responsável por isso.